31 de maio de 1911. O segundo navio da classe Olympic está finalmente concluído após 2 anos de construção. Ele estará pronto para sua primeira viagem um ano depois. É o navio mais luxuoso do mundo. Seu nome é Titanic. Você acabou de ler as notícias de última hora no Daily Herald e decidiu fazer uma viagem nessa joia flutuante. Você se dirige à sede da White Star Line em Londres para comprar uma passagem. Você compra a tarifa de primeira classe mais barata por 30 libras, o equivalente a mais de 4.500 dólares hoje. Quarta-feira, 10 de abril de 1912. O dia finalmente chegou. Você precisa estar em Southampton às 9h30. Os passageiros da terceira classe embarcam primeiro no navio. Em seguida, a segunda e primeira classes embarcam 1 hora antes de o navio partir. Os comissários de bordo dão as boas-vindas a todos e mostram suas cabines. Agora é a sua vez. O majestoso navio à sua frente é maior do que você imaginou. Enquanto você embarca no Titanic, o próprio capitão Edward Smith o cumprimenta. Sua viagem começará em breve. Quando o transatlântico parar em Cherbourg e Queenstown, mais de 2.200 passageiros e tripulantes estarão a bordo, embarcando em sua viagem transatlântica. O Titanic está pronto para navegar e você ouve as buzinas no convés enquanto acena para as pessoas abaixo. Mas, alguns minutos depois, você ouve o pânico crescendo no convés. Você corre até a grade para ver o que está acontecendo. É outro navio chegando muito perto. A lateral dele diz SS City of New York. O Titanic mal saiu do cais, mas parece que vai haver uma colisão. O capitão consegue desviar do outro navio a apenas alguns metros. Ufa, essa foi por pouco. O navio está programado para chegar a Nova York 1 semana depois, em 17 de abril. Mas isso só se as coisas correrem de acordo com o planejado. O tempo está bom até domingo, dia 14. Conforme a embarcação atravessa uma frente fria, ela encontra ondas enormes e ventos fortes. A noite está tranquila, mas fria. O Titanic começa a receber avisos de outros navios sobre blocos de gelo à deriva nos grandes bancos da Terra Nova. Mas dessa vez, o grande navio não continua a viajar a toda velocidade. Em vez disso, o capitão desacelera. Ele quer ter certeza de que os vigias terão tempo de sobra para localizar qualquer iceberg ao longo do caminho, mesmo que isso signifique chegar a Nova York atrasado. São 11h40 da noite. O vigia Frederick Fleet avista um iceberg colossal bem à frente. Ele imediatamente alerta a ponte. O primeiro oficial diz ao piloto para contornar o iceberg, e os demais membros da tripulação devem desligar os motores imediatamente. Todos a bordo estão trabalhando juntos para evitar o obstáculo, mas nessa história o capitão não entra em pânico. Ele imediatamente vira o volante na direção certa para longe do iceberg. Muitos passageiros já foram acordados pela comoção e solavancos. Alguns vão ao convés de pijama para ver o que está acontecendo. Outros dão uma espiada no lado direito do navio para ver mais de perto. Você e todos os outros assistem ansiosamente com as mãos brancas de frio segurando na grade. O estresse e o frio fazem você estremecer. Você não pode deixar de se perguntar se o Titanic irá colidir com o iceberg. O iceberg está cada vez mais perto. Os espectadores prendem a respiração. É tão silencioso que você pode ouvir um alfinete cair. E então, com apenas 1 polegada de distância, o navio navega lentamente pelo monstro de gelo. Não houve contato. Nenhuma lacuna aberta no casco, com centenas de metros de comprimento, que permitisse que a água inundasse os compartimentos inferiores. Todos começam a bater palmas e se abraçar. Depois de fazer todas as verificações necessárias, o capitão anuncia oficialmente que está tudo bem. Ele convida os passageiros no convés a entrarem e tomarem uma xícara de chá quente antes de voltar para as cabines. Você segue o grupo e vê o capitão saindo para relatar o incidente. Ele também alerta outros navios no Atlântico Norte para desacelerar e ficar alerta. Entre esses navios está o Carpathia. Não, ele continua em seu curso. Não há necessidade de resgatar o Titanic essa noite. O RMS Titanic finalmente chega ao seu destino em 17 de abril de 1912. Ele está 8 horas atrasado, mas está a salvo. Milhares de pessoas vêm às docas de Nova York para admirar o navio mais luxuoso do mundo. Ele realizou uma primeira viagem bem-sucedida. Antes de descer do navio, alguns passageiros trocam endereços para se inscreverem, como os jogadores de tênis Richard Norris e Carl Burr. Ambos estavam a bordo do Titanic.
Mas dessa vez, Norris não passou horas nas águas frias do Atlântico Norte tentando ajudar outros passageiros, quase perdendo as pernas devido à hipotermia. E Bear nunca esteve em um barco salva-vidas com sua namorada, onde a pediu em casamento. Não, dessa vez ele fez isso com amigos e familiares por perto, e todos eles comemoraram o noivado. Os dois tenistas acabaram jogando sua primeira partida juntos no final de 1912. Norris se tornou um dos melhores jogadores da sua geração e ganhou a Copa Davis 5 vezes. Margaret Brown estava voltando para os Estados Unidos para ver seu neto doente. Dessa vez, ela não precisou ajudar os passageiros a embarcar nos botes salva-vidas e nunca subiu no bote salva-vidas número 6. Quando Brown sai do navio, ela corre para o lado do neto. Dessa vez, ela nunca encontrou a tripulação ou o capitão do Carpathia para dar a eles uma taça de prata honorária. Ela continuou fazendo trabalho filantrópico, mas nunca se tornou conhecida como a inafundável Molly Brown. Violet Jessop nunca gostou da ideia de navegar no Atlântico Norte, porque sabia como o clima poderia ser ruim. Ela foi cautelosa, tendo sobrevivido a um acidente alguns meses antes ocorrido com um navio irmão do Titanic, o Olympic, mas seus amigos a convenceram a se juntar à tripulação do lendário navio. Dessa vez, ela nunca foi chamada ao convés para ajudar os passageiros e jamais embarcou no bote salva-vidas 16. Violet continuou trabalhando no Titanic até se aposentar, ou seja, ela nunca foi contratada como enfermeira do Britannic. Em novembro de 1915, não marcou o terceiro naufrágio ao qual Jessop sobreviveria. O líder de banda Wallace Hartley partiu para uma viagem para fazer novos contatos possíveis para trabalhos futuros, mas ele continuou tocando para entreter os passageiros. Dessa vez, ele nunca tocou música para uma multidão em pânico enquanto o navio estava afundando. Ele sobreviveu. Ele vai para a casa da sua noiva, se casa e começa uma família. Wallace continua entretendo as pessoas na travessia do Atlântico Norte. Dessa vez, sua noiva de luto nunca recebeu seu violino e a memorabilia histórica do Titanic nunca foi vendida em 2013 por $1.700.000. Burt Main conheceu o amor da sua vida, Quig Baxter, em Bruxelas, enquanto ele estava viajando com sua mãe e irmã. Baxter queria levar Main consigo, então reservou secretamente para ela uma cabine com o nome de Sra. de Villiers. Dessa vez, ela nunca teve que guiar sua família até um bote salva-vidas. Sua família conheceu sua namorada quando eles saíram do navio e não no bote salva-vidas 6. Dessa vez, Baxter sobreviveu. Ele voltou para o Canadá com sua namorada e ela nunca voltou para a Europa sozinha. O sobrinho de Maine nunca encontraria uma caixa de sapatos em seu armário com memórias do Titanic. Dorothy Gibson estava jogando bridge naquela noite com alguns banqueiros de Nova York. Quando voltou para a cabine com a mãe, nunca ouviu aquele barulho longo e assustador e nunca entrou no bote salva-vidas 7. E em maio de 1912, ela não estrelou um filme sobre como sobreviveu ao Titanic, porque não houve acidente para sobreviver. Ela fez grandes coisas e acabou se mudando para a França com sua mãe. Nessa história hipotética, o Titanic continuou a ter uma carreira de sucesso. Foi o navio mais luxuoso por muitos anos. Fez a travessia do Atlântico Norte inúmeras vezes e entregou passageiros e correspondências aonde eles precisavam. Após 25 anos em serviço, o antigo navio foi descartado. Outro grande navio o substituiu. Tinha mais espaço para botes salva-vidas e um convés grande o suficiente para que as pessoas caminhassem e brincassem. A empresa White Star Line acabaria por se fundir com seus concorrentes, mas dessa vez, como seus navios não afundaram, eles tiveram lucro suficiente para continuar fortes. Em 1980, a empresa se tornaria uma grande companhia aérea. A primeira viagem deles foi de Dublin a Nova York. O avião foi apelidado de Titanic em homenagem ao histórico navio da companhia aérea. E dessa vez, em 1985, a única coisa que os oceanógrafos encontram no fundo do Atlântico Norte são corais, peixes e moluscos, e um grande colar de diamantes azuis. Espere um pouco. Não, apenas alguns vidros azuis quebrados. Deixa pra lá. 12 de abril do ano de 2212. É uma grande data para a humanidade. O aniversário número 300 da inauguração do lendário Titanic. Os melhores engenheiros do mundo têm colaborado durante anos para trazer sua obra-prima ao público, o Space Titanic, e eles a terminaram na hora certa.
A gloriosa nave espacial está esperando em seu porto sob os holofotes, sendo fotografada por milhares de pessoas. A viagem foi marcada para 12 de abril, assim como 300 anos atrás. Finalmente, o grande dia chegou. Os passageiros embarcaram na espaçonave mais magnífica do momento. Eles a chamam de Inquebrável. Possui 12 convéses, desde a terceira classe mais perto do fundo até a mais luxuosa primeira classe no topo, com vista panorâmica do espaço sideral. A nave está se preparando para o lançamento. Os motores estão ligando. A contagem regressiva final começou. E a Space Tanic está voando para o céu. Rapidamente se torna nada mais do que uma mancha no grande céu azul e depois desaparece. O primeiro dia de voo correu perfeitamente. A espaçonave deixa a atmosfera da Terra em menos de 1 hora e os passageiros apreciam a vista maravilhosa do lado de fora. O planeta azul e verde no pano de fundo do vazio negro do espaço. A nave espacial desacelera um pouco à medida que se move para a órbita. Há muitos satélites e detritos espaciais circulando ao redor da Terra. A Space Tanic tem que ir com cuidado e manobrar em torno dos pedaços de metal flutuando em gravidade zero. Um deles vai direto para a espaçonave, mas os propulsores laterais são ligados e ela sai do caminho bem a tempo. O detrito passa flutuando com segurança. Finalmente, a espaçonave está fora da zona de perigo e no grande vazio. Ela liga os propulsores traseiros para acelerar e se dirige para o lado mais claro da Lua. Este será o primeiro destino do passeio turístico. O planeta se torna gradualmente menor ao fundo, e a cerca de metade do caminho para o satélite natural, as pessoas a bordo podem se maravilhar com a vista do Sol. A enorme bola de plasma em chamas está maior e mais brilhante do que nunca na escuridão cósmica. De repente, o capitão da espaçonave faz um anúncio. Todos os passageiros estão convidados aos convéses do passeio para assistir aos painéis solares serem estendidos. As pessoas vão lá fora para observar com os olhos arregalados. Os painéis prateados e pretos emergem lentamente de seus lugares, e a Space Tanic finalmente assume sua forma real. Conforme a energia do Sol começa a fluir para a espaçonave, os motores de impulso voltam ao mínimo. A nave espacial está agora em modo de coleta de energia. Para a viagem a Marte durar apenas alguns dias, ela precisa dar um salto. Em outras 5 horas, um segundo anúncio soa a bordo. A nave está se aproximando da Lua e os passageiros são convidados a observar o satélite de perto. A Space Tanic passa a vários milhares de quilômetros e a Lua parece enorme. Todas as crateras do satélite, mesmo as menores, são claramente visíveis. A vista é de tirar o fôlego. A Lua fica para trás e as luzes na nave diminuem. Não há mudança natural de dia e noite no espaço, então a tripulação monitora o tempo e imita a mudança. O dia seguinte não promete nada de interessante, pois haverá uma longa travessia da Lua até Marte. Os passageiros estão indo dormir em suas cabines. Não acontece quase nada nos próximos 2 dias. Nos convéses, há diversos tipos de entretenimento para os hóspedes, desde academias e piscinas a salas de jogos e salões de dança. As pessoas perambulam pelos convéses do passeio, apreciando as vistas serenas do espaço. Nada sugere problemas. No 4º dia, o capitão finalmente anuncia que a Space Tanic está se preparando para o salto de trânsito em 30 minutos. Quando chega a hora, os passageiros sentem apenas um leve puxão enquanto a enorme nave espacial salta através do espaço-tempo, entrando nas proximidades de Marte. Muitos passageiros saem para olhar o planeta vermelho, que já é visível no abismo escuro. A excursão está entrando em sua fase final, mas o pouso está previsto apenas para a madrugada. Às 23 horas, quando a maioria dos passageiros já estava em suas camas, a Space Tanic dá início às manobras finais. É necessário dar uma pequena volta em Marte, porque o porto fica do outro lado do planeta. Alguns dos passageiros não conseguem dormir e ficam no convés do passeio, observando enquanto o solo vermelho passa lentamente a vários milhares de quilômetros abaixo deles. O voo está chegando ao fim. Faltam apenas algumas horas para o pouso. A espaçonave está na órbita do outro lado de Marte. Tudo está quieto, muito quieto. De repente, um enorme estrondo sacode toda a Space Tanic, jogando pessoas adormecidas para fora de suas camas. Luzes de emergência começam a piscar. Todo mundo fica confuso, mas não chega nenhum anúncio do capitão.
E apenas aqueles que estavam no convés do passeio a este bordo notam o detalhe horrível. A asa dianteira direita foi arrancada e está passando por eles em direção à popa. Pressionando o rosto contra o vidro, esforçando-se para olhar o casco, eles veem um enorme corte perto do nariz da nave espacial. A Space Tannic estremece novamente e pedaços de metal voam para fora do buraco. A espaçonave perde rapidamente a pressurização. Enquanto isso, a asa quebrada atingiu a popa e deixou outro buraco nela. Mecanismos no compartimento do motor começam a cair e são arrastados para o espaço. A espaçonave faz um barulho e para, suspensa milhares de quilômetros acima de Marte. Por fim, o capitão anuncia pelo comunicador que a Space Tannic colidiu inesperadamente com um asteroide. Todos os passageiros devem seguir para seus respectivos convéses para evacuação. Dentro de 1 hora, todas as cápsulas de resgate estão ocupadas e prontas para serem lançadas, mas cerca de 1/3 dos passageiros ainda estão a bordo da espaçonave. Acontece que muitas das cápsulas explodiram com a colisão. A história parece se repetir. O capitão ainda dá ordens para lançar as cápsulas e elas saem dos tanques de contenção, deixando centenas de pessoas para trás. Algumas partiram sem seus familiares, sem saber que destino as aguardava. As cápsulas flutuam no espaço por alguns segundos e, em seguida, ligam seus motores de impulso, indo para a superfície de Marte. Outra ordem do capitão. Todos devem descer para suas cabines e colocar trajes pressurizados que se encontram embaixo das camas. Enquanto os passageiros correm para obedecer, a Space Tannic envia sinais de socorro a Marte e a todos nas proximidades. A 200 mil quilômetros de distância, uma grande nave comercial, Leonia, capta o sinal e acelera para ajudar. Os barulhos a bordo da Space Tannic tornam-se cada vez mais frenéticos. As pessoas estão sentadas em silêncio em suas cabines. Com exceção dos barulhos da espaçonave se desintegrando lentamente, a nave espacial está em silêncio. E então, de repente, um forte estalo ressoa por toda a Space Tannic e a espaçonave se parte em duas. Uma fratura gigantesca vai de cima a baixo, quase perfeitamente na metade do convés. O vidro pressurizado que cobre os convéses do passeio se estilhaça em milhões de pedaços, voando lentamente para longe da espaçonave. Com os convéses despressurizados, pessoas e coisas são levadas para o espaço sideral. Felizmente, todos os passageiros e tripulantes estão vestindo seus trajes conforme solicitado, mas eles têm apenas cerca de 1 hora antes de ficarem sem oxigênio. Os passageiros se ajudam flutuando juntos e chamando aqueles que estão sozinhos para os seus grupos. Eles mal conseguem controlar sua flutuação, mas de alguma forma ainda conseguem trazer alguma ordem ao caos. Amontoados no espaço escuro acima do planeta ameaçadoramente vermelho, eles assistem enquanto a poderosa Space Tannic se transforma em uma pilha de detritos espaciais. 45 minutos se passaram. O oxigênio está acabando e as pessoas tentam respirar o mais lenta e cuidadosamente possível. Ainda não há ajuda à vista e todos estão se preparando para o pior. Mas então, alguém começa a acenar e apontar para algum lugar. É um ponto brilhante, um pouco diferente das estrelas no espaço distante, mas está se aproximando a cada segundo. E em 5 minutos, as pessoas aliviadas veem uma nave espacial vindo em sua direção. A Leonia chegou bem a tempo de salvar o dia. Rapidamente, mas sem pressa, a tripulação da Leonia reúne todos que flutuam no espaço ao redor dos restos da Space Tannic e os transporta a bordo de sua espaçonave. O último dos sobreviventes tinha oxigênio suficiente para apenas mais 3 minutos. Em algumas horas, a Leonia pousa com segurança no principal porto espacial de Marte. Nos jornais surgem manchetes do dia em que o Titanic afundou novamente.